A intolerância religiosa tem raízes profundas, complexas, que se originam ao longo da história humana. Desde as primeiras civilizações, a religião esteve muitas vezes ligada ao poder político associado, sendo utilizado como instrumento de controle e dominação do governo. Líderes adotaram religiões oficiais e perseguiram aqueles que seguiam crenças diferentes, como no caso da perseguição de cristãos no Império Romano, ou mais tarde nas cruzadas da Inquisição. O poder mantém autoridade e gerou muitos conflitos ao longo dos séculos. Além disso, o medo do desconhecido desempenha um papel crucial. A intolerância religiosa, a falta de compreensão e o distanciamento entre diferentes religiões, a dominação de grupos religiosos, esse modo de frequentemente alimentado no diálogo convivencial impede o diagnóstico exclusivo religioso. Também contribui religiões e afirmam que seus ensinamentos são únicos e verdadeiros, e a superioridade e a exclusão de religiões às outras. O preconceito e a intolerantismo são outros fatores que fomentam a intolerância em várias culturas e religião. Está profundamente ligada à identidade ética e o contato entre grupos e crenças distintas. Pode gerar tensões, conflitos, essa dinâmica. A diversidade religiosa é parte da humanidade, mas a intolerância ameaça a harmonia. A intolerância religiosa é uma das formas mais antigas de discriminação e ao longo da história foi responsável por inúmeros conflitos, guerras, genocídios, e o impacto negativo dela vai além da violência física, afetando também as relações sociais, culturais e econômicas. Quando a sociedade permite que a intolerância religiosa prospere, ela cria um ambiente de divisão, desconfiança e exclusão, mimando o tecido social e coesão comunicatória. O respeito às diferenças religiosas é fundamental porque espiritualmente crença ou descrença são partes centrais da identidade. E muitos indivíduos, quando alguém sofre discriminação por suas crenças, isso afeta profundamente sua dignidade e liberdade pessoal. A liberdade de religião, que inclui o direito de praticar qualquer fé ou não seguir nenhuma, é um direito humano reconhecido internacionalmente, garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Além disso, a intolerância religiosa pode ter consequências devastadoras em termos de violência social, como perseguições, ataques e suas crenças. Isso impede o desenvolvimento da sociedade pacíficas e respeitosas, criando uma cultura de medo e retaliação. A promoção de respeito interreligioso também tem um impacto positivo nas políticas públicas. Em sociedades pluralistas e multiculturais, os governos têm a responsabilidade de garantir que leis respeitem a diversidade de crenças e não favoreçam uma religião sobre outra. A laicidade do Estado, por um exemplo, um princípio que ajuda a assegurar que todas as pessoas sejam tratadas com igualdade, sem uma imposição de dogmas religiosos no espaço público e nas intenções. A educação tem um papel crucial no impacto da intolerância religiosa, inclui discussão sobre a diversidade religiosa e direitos humanos nas escolas. É possível formar cidadãos mais conscientes e abertos ao diálogo. Isso ajuda a desconstruir estereotipos e conceitos que muitas vezes nascem da ignorância ou da falta de contato com diferentes crenças. O diálogo interreligioso, onde pessoas de diferentes religiões se reúnem para compartilhar experiências e discutir seus valores, também são ferramentas poderosas para a construção de pontes entre comunidades. E essas iniciativas podem ajudar a criar empatia e reduzir honestidade, permitindo que as crenças sejam vistas como fontes de aquecimento cultural e não como ameaças. Em última análise, respeita a diversidade religiosa e respeita a humanidade, com toda a sua complexidade e reconhecimento que, embora tenham diferentes maneiras de compreender o mundo e transcender, todos temos o direito de viver em paz,
com dignidade e sem medo de discriminação violenta. Um caso de intolerância religiosa numa escola militar chamou a atenção. Entrar depois do recreio para assistir aula, já perdendo muita matéria, ela está no 9º ano. É muita coisa, já é uma preparação para o Enem. A estudante ligou para o pai de santo, que foi até a escola com a mãe da menina e uma advogada. No caso da Umbanda, que é a religião que ela pertence, ela estava usando este fio de conta. Esse fio de conta, que também dentro da religião é chamado de guia, ele pra gente, ele liga a matéria ao divino. E esse fio, cada um deles representa uma entidade dentro da Umbanda. No que ela estava usando, no caso o fio de conta branca, ele representa Oxalá, a entidade Oxalá, que no sincretismo católico seria Jesus Cristo. Quando tudo parecia resolvido, o diretor da escola reclamou porque a conversa tinha sido gravada e passou a ofender o pai de santo. Uma mãe de santo foi agredida na porta de um terreiro de candomblé no bairro do Santo Antônio, além do Carmo, aqui na capital. No último sábado, enquanto estava na frente do terreiro fazendo oferenda para o sagrado, a Ialorixá Marta de Ançã relata que foi agredida por uma vizinha. Uma coisa hoje, outra amanhã, uma coisa hoje, outra amanhã. Então hoje eu resolvi mesmo botar a história em público. Aí eu pergunto, a quem interessa tudo isso? Eu sei que eu fui pretensiosa, eu fundei uma casa de candomblé em um bairro católico. Mas nos tempos de hoje que a gente está vivendo, até onde vai essa intolerância, até onde vai esse desrespeito? Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa Nelson Mandela é veiculado à Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado. O equipamento oferece apoio psicológico, social e jurídico às vítimas de racismo e intolerância religiosa na Bahia. Da Secretaria de Promoção da Igualdade, de janeiro até maio desse ano, foram contabilizados 19 casos de intolerância religiosa e 42 casos de racismo religioso. A intolerância religiosa tem um impacto profundo e devastador na humanidade. Ela gera conflitos, violência e sofrimento, impedindo a convivência pacífica entre diferentes grupos e culturas. Quando as pessoas são discriminadas ou marginalizadas por causa de suas crenças, a sociedade como um todo sofre com a perda de diversidade e a fragmentação social. Além disso, a intolerância religiosa alimenta divisões profundas que muitas das vezes resultam em violência, tanto física quanto psicológica, em ataques a indivíduos e comunidades inteiras. Em algumas regiões, esse tipo de intolerância leva à perseguição de minorias religiosas, o que inclui desde a criminalização em espaços públicos até a destruição de templos e locais de culto, promovendo a exclusão e a injustiça. Essa hostilidade afeta o progresso social, pois impede o diálogo interreligioso e o intercâmbio de ideias que podem enriquecer a humanidade como um todo. A consequência disso é um enfraquecimento da harmonia e da coesão social, substituídas por desconfiança e medo. Portanto, a intolerância religiosa não apenas prejudica diretamente os indivíduos que são alvos dessa prática, mas também toda a sociedade, dificultando a construção de um mundo mais justo, inclusivo e respeitoso, com a diversidade de crenças. A promoção do respeito e da tolerância é essencial para combater esses efeitos e garantir todas as pessoas que possam viver e praticar sua fé em paz. A paz começa com a aceitação da diferença. A intolerância só desaparece quando damos espaço ao diálogo.